supervisionava o complexo. O complexo. Não era só a escola Parque. Não era só a escola Parque. Cada escola tinha a sua direção. Tinha a sua direção. Tinha a sua direção. Me lembro da minha diretora, a professora Maria do Eirado. Professora Maria do Eirado, depois veio outra. E então eu fiquei durante uns 4 anos professora da escola Parque, da escola classe. É nessa época da escola classe que então, havia, assim, uma efervescência no seio do professorado. O professorado, com Anísio Teixeira, quis melhorar, foi estimulado. Então, nós começamos a pensar um pouco na educação, mas não só ensinar o menino. Começamos a pensar na educação necessitando também de uma valorização desse professor que se dava tanto, mas que não estava recebendo nada em troca. Então, é que nós nos organizamos. Quando eu cheguei para a escola Parque, começo a ser professora aqui em Salvador, eu já encontro uma organização de professores chamada Sociedade Unificadora dos Professores Primários. SUP era a sigla. Então, com pouco tempo, eu e outras colegas comecei a fazer a campanha dentro da própria escola, começamos a frequentar a SUP. Mas a sociedade, a SUP, tinha um caráter mais assistencialista, mais de apoio ao professor, do ponto de vista pedagógico, cultural. Não se tratava de levantar nenhuma reivindicação. Então, começamos a frequentar algumas professoras assim, já mais esclarecidas. Eu tinha a obrigação de ser esclarecida, porque eu já estava casada com um homem profundamente politizado e pertencente aos quadros do PCB. E que também abriu muito meus horizontes. Você precisa lutar em favor da sua classe. Vocês são professores, são os formadores de gerações e gerações, e vocês precisam também pensar em vocês mesmos. Comecem a frequentar, discutir os problemas da classe lá dentro do órgão de classe. Aí começamos a frequentar a SUP, etc. e tal. Daí a pouco veio o primeiro congresso, mas nós não éramos muito bem vistas assim pela cúpula da sociedade. Tanto que lá dentro mesmo, nós forçamos a barra, eu, Eliette, Iraci Picanço, Eliette Teles, Wanda Sabarreto, Leopoldina, Maria Amélia e outras professoras mais politizadas. Sei lá, a gente já tinha sido tocado de alguma maneira. Então, nós começamos nas assembleias, da sociedade, que era pequena, numa sala pequena, a propugnar por assembleias maiores, que convocasse a totalidade, que os professores não podia ser aquele gueto, não. Tinha que os professores do estado, da cidade de Salvador, pelo menos da cidade de Salvador, tomar conhecimento de que alguma coisa podia ser feita em prol da classe. E aí nós começamos a mobilização e chegamos aí para a Associação dos Funcionários Públicos, que ficava, não sei se ainda, deve ainda existir, no CIDI, o salão, e nós fazíamos assembleias memoráveis na sede da Associação dos Funcionários Públicos. Então, eu já, que tinha lá no meu canto, mas já tinha Eliette, já tinha Iraci, começamos a nos posicionar e a cada dia a gente estava fazendo a mobilização e trazendo mais professores para as assembleias. Até que, num determinado momento, nós decidimos que íamos fazer, pela primeira vez, uma caminhada para ir até o Palácio da Aclamação. Aclamação é na Praça Municipal, não é? Que nós íamos até o Palácio da Aclamação falar com o governador. Era Mangabeira? Que? Juraci Magalhães. Juraci Magalhães. Que secretário nós... Anísio ainda não? Não. Não. Quem era?
Régis Pacheco. Régis Pacheco. O governador... Ah, não! O secretário era... Espera aí, meu Deus. Não era Régis Pacheco, não. Régis Pacheco foi governador. O secretário da Educação... Não era a doutora Anísio. Foi o que o substituiu. Daqui a pouco eu chego lá. Daqui a pouco eu chego lá. Então, nós fomos encaminhadas ao palácio. É o Palácio Rio Branco, não? Palácio Rio Branco. A aclamação é no Campo É, Grande. no Campo Grande. Fomos ao palácio. Estamos em 56. Estamos em 53, 54, 53, fim de 53, outubro de 53. Então, a Assembleia nesse dia estava assim, superlotada. Professor saindo por todo lado. Então, lançamos a palavra de ordem que devíamos ir ao... Agora, a direção da SUP não apoiava essa luta reivindicatória. Que nós precisávamos ir a Juraci dizer a situação que estava atravessando o professorado. Nós ganhávamos igual a um coveiro, nós não tínhamos o menor estímulo para trabalhar, nossas salas de aula se resumiam só a... Quer dizer, a escola, o centro educacional era uma elite, a escola era um luxo, mas as outras escolas eram caindo aos pedaços. Os professores davam depoimentos terríveis, que não tinham, às vezes, nem giz para trabalhar. Então, nós decidimos marchar e ir conversar com Juraci. Juraci Magalhães mandou subir. Aliás, nós subimos. E um salão grande ali, então ficamos aguardando muito tempo até que nos recebeu. Mas quando saiu do seu gabinete para nos receber, perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo parou, mas foi assim como se diz assim, um carão. O que vocês estão fazendo aqui? E era um dia de semana. Como se diz, por que não estão nas suas escolas? Então, eu lembro-me que a Eliette se dirigiu. Governador, nós estamos aqui em nome de toda uma categoria. Nós estamos aqui para trazer até Vossa Excelência as nossas condições de trabalho. Ele virou para nós e disse assim: afinal de contas, o que é que vocês querem? Era muita coisa que se queria para dizer assim ao governador, sem ter levado pelo menos um memorial, uma coisa escrita, uma pauta de reivindicações, porque cabia isso à direção do órgão de classe, mas a direção não nos apoiou. Então, Juraci nos botou para fora do palácio. Voltem para suas casas, vão-se embora e quando souber exatamente o que é que querem, venha uma pequena comissão falar com o governador. Ave Maria, foi uma coisa assim terrível para nós. Nós fomos assim desfeiteadas e continuamos marcando nossas assembleias. Aí há 2 ou 3 dias marcamos na porta do palácio mesmo, marcamos a assembleia e ali era compromisso, ia mesmo. E nessa assembleia, eu já estava mais politizada, decidi fazer uma carta aberta ao governador. Então, ao voltar para a próxima assembleia, eu tinha elaborado uma carta aberta ao governador Juraci Magalhães. Juraci, de certo modo, ao nos botar para fora do palácio, ele nos dá o mote. Porque ele disse assim, sem resposta não vai ficar. Só tem uma coisa, que agora todo mundo na Bahia inteira vai tomar conhecimento do tratamento dispensado ao professorado pelo governador Juraci Magalhães. Então, elaborei a carta, levamos para a Assembleia, consultei algumas colegas, mostrei que era do time que tinha afinidades. Não, tá bom, vamos enfrentar. Aí as colegas, olha, isso pode dar demissão. Eu digo, se tiver uma cabeça cortada, vai ser a minha. Não vou morrer de fome. Então, chegando na Assembleia, discutimos as questões todas que tínhamos que discutir e, no final, eu peço a palavra para apresentar, para ler a carta aberta ao governador Juraci Magalhães, onde
relatava a situação em que se encontrava o professorado da Bahia, o porquê daquela luta e o tratamento que tinha sido dispensado aos professores em Palácio. A carta foi muito bem feita e as colegas assim assinaram assim, mais de 50 assinaturas. Aí as colegas também foram solidárias. Se tiver de cortar uma cabeça, corta 50. Então, aí, se corta a cabeça de alguém, aí nós vamos fechar as escolas. O pessoal já estava assim, num nível melhor de conscientização, né? Então, nós lançamos a carta aberta, que foi publicada assim, distribuímos, foi a imprensa, na Assembleia, que foi publicada na sua íntegra no jornal à tarde, e nós ficamos muito envaidecidas, porque toda a Bahia tomou conhecimento da situação do professorado e do tratamento dispensado à classe pelo governador Juracy Magalhães. Muito bem, teve esse episódio, assembleias e etc. e tal. Chega o momento de alternância na direção da SUP. Estava terminando o mandato daquelas companheiras e então ia haver nova eleição, que era de 2 em 2 anos. E havia uma turma que estava lá, acho que desde a sua fundação. Isso já era 1964, que nós estávamos nessa luta. Então, eu já estava uma figura conhecida pela luta do professorado, etc. e tal. Mas não tanto ao quanto eu vou chegar. Então, antes da alternância na SUP, houve o primeiro, em 1954, houve o primeiro Congresso Nacional dos Professores Primários. Então, eu disse, vou escrever um pequeno trabalho e apresentar tinha gente do Brasil inteiro, tinha uma relação de teses muito ligadas, muito assim voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, para melhoria pedagógica dos professores e tal, assistência disso, daqui e tal. Eu disse, não, meu tema é a necessidade de valorização do professor.